Aí, conforme o pessoal vai chegando, vai participando. Ok. Então vamos fechar os olhos um pouco, como nós sempre fazemos. Inclinar a nossa cabeça nesse gesto de obediência ao Pai. Estamos aqui reunidos porque nós precisamos dele. Ele faz muita falta, né, na nossa existência, na nossa vida. Então vamos nos colocar perante ele com muita humildade, simplicidade, buscando seguir esse caminho, né, do desapego que tantas e tantas vezes é colocado para nós, né, nas nossas meditações, que eu lembro desde o comecinho da fraternidade, 15 anos atrás. Nós estamos seguindo, né, ou buscando seguir esse caminho tão bonito do desapego. Então se esvaziem, tendo esse sentido de não necessitar de nada das coisas do mundo para sermos felizes. É o colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa existência. Como Francisco dizia, meu Deus e meu tudo. Então convide ele a entrar, a fazer essa morada em nós. Então abra o seu coração. Converse com ele. Coloque as suas intenções. Peça que ele venha animar a todos nós nessa noite, aumentar um pouco mais a nossa fé. Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor esse Evangelho e tudo aquilo que ele deseja nos ensinar. Peçam a paz para todos nós, para nossa família, da nossa fraternidade, né? Paz, a saúde, e rezemos pela paz no mundo inteiro, rezemos pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e fazei que acreditemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe do demônio, ele expulsava os demônios.
Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente Marcos 3, do 20 ao 35. Busquem refletir, peçam a Deus essa inspiração, né? E depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, gente, deu para dar uma refletida. Podemos começar, né? Eu vou dar um pequeno início e depois vocês continuem na medida do possível, né? Voltem ao texto, né? Para nós continuarmos as meditações. Então não se esgota de forma alguma, não vamos esgotar nada, né? Mas uma pinceladinha nós podemos dar. Então, Jesus aí, depois de ter eleito os 12 primeiros discípulos, né, chamados os 12 primeiros discípulos, começa a atuar. Isso é interessante, de uma forma muito extensa, né? Jesus tem pressa de evangelizar, faz isso com todo carinho, com todo amor, se desligando totalmente das coisas do mundo. Olha, entendam bem o que eu estou falando. Ele se desliga totalmente das coisas do mundo, busca então fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E o resto é resto para Jesus. Então o mundo não toma conta dele, não o impressiona, não o segura. Ele só vive para evangelizar, para fazer a vontade do Pai. Em cima disso, os próprios familiares não entendem a ação de Jesus e também a cúpula religiosa, social, né, política da época também não consegue entender e nenhum deles consegue ver em Jesus a presença de Deus. Embora ele tenha poder, todos eles perceberam isso, né? A família, essas lideranças todas perceberam que Jesus tem um poder, algo sobrenatural que o diferencia de todos os outros. Olha que interessante. Percebem esse poder em Jesus. Mas a sua família não consegue entender e essa cúpula toda aí que está no poder, com medo, né? Sempre o medo de perder esse poder, de perder o privilégio, de perder os valores, né? O dinheiro, enfim, a fama, tudo isso que eles conquistaram, tapa, né? Totalmente tampa os seus olhos, seus ouvidos em tudo aquilo que Jesus faz e fala, e não conseguem perceber em Jesus a presença de Deus, e pelo contrário, acusam Jesus de que tudo aquilo que ele está fazendo não vem de Deus, mas sim vem do demônio. Então essa luta de Jesus aí com esse Satanás vem desde o início, né? E ele conta essa parábola, e essa parábola então vem mostrar para nós que ele quer mostrar para nós, ele vem mostrar para nós que através dessa parábola que não, a Satanás não o controla, né? Muito pelo contrário, ele domina totalmente o mal. Ele é aquele que vence o mal, domina o mal inteiramente, né? E a vida de Jesus, que foi essa luta do começo ao fim contra o Satanás, também é a nossa luta. Cada um de nós, né, no nosso dia a dia, nós fazemos acontecer, né, todos os dias essa luta entre o bem e o mal, né? Como Jesus venceu, ele nos ensina também a seguir por esse caminho da vitória, e com a ajuda dele também nós venceremos, né? Se estamos do lado de Jesus, se buscamos entender essa verdade, como disse Jesus, daí nós somos os seus irmãos, nós somos suas irmãs, nós somos seus parentes, né? Somos aqueles que estão mais achegados a ele, né?
Se entendemos essa verdade, seguindo o caminho de Jesus, nós vamos também nos separar das coisas do mundo, né? Cada dia não vai nos impressionar mais esse mundo de ilusão, de faz de conta, não vai nos prender mais e vamos finalmente ser livres, né? E felizes. Esse mundo não consegue dar essa liberdade e essa felicidade, mas Jesus consegue. Agora eu passo a bola para vocês. O que vocês têm a dizer? Vamos lá. Quem vai pegar a bola? Rosa? Não. Lico? Também não. Também não. Nivaldo? Opa! Vocês me ouvem bem? Pode falar. Oi? Se quiser, você que sabe. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Ih, saiu. Acho que ele deve ter apertado sem querer. Vai lá, Mário. Desculpa, quer esperar o Nivaldo voltar? Ele estava meio animado. Se ele voltar, depois ele fala. Não, tá bom. Voltou. Voltou, tá vendo? Deixa eu voltar. Voltei. Voltou. Eu apertei o botão errado. Exatamente. Você quer falar então, já ou você que sabe? Posso falar? Então tá bom. Essa questão de entrar na casa, né? E ele só consegue fazer se ele amarra a pessoa antes, né? Foi essa parábola que Jesus colocou aqui agora, né? E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida também, né? O mal, né? Assim, ele vem amarrando a gente, né? E muitas vezes a gente se deixa levar, né? Muitas vezes não. Ele só amarra porque a gente se deixa levar por isso, né? E aí, naquele momento, ele vai lá e toma a casa, né? Então, acho que o que me chamou a atenção aqui é assim, como é que a gente faz para que isso não comece nas pequenas coisas, né? Para que chegue até no final a tomar conta da nossa casa, tomar conta da nossa vida, do nosso corpo, enfim, do nosso ser, né? As pequenas atitudes diárias nossas, né? As pequenas orações, as pequenas conversas com Deus, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente não seja amarrado. O contrário também, né? Quanto menos a gente conversa, quanto menos a gente reza, quanto menos a gente faz as coisas certas, né? A gente se deixa amarrar, e a hora que vê, tá entregue, né? Então foi esse pedaço que me chamou a atenção. Muito bem, e muito importante. Vai lá, Mário. A bola está com você. Então vamos lá. Já que o Evangelho não tocou os irmãos aí, vai devagar, né? Vai tocando devagar, né? Mas vai. Então vamos fazer um exercício aqui novamente, né? Para a gente tentar absorver a mensagem que está aí nesse trecho, né? Que é uma beleza de trecho, muito bonita, né? Ela se divide em 3 partes, né? E a primeira parte aí é providências da família de Jesus, né? Logo depois que ele institui os 12 aí, na sequência ele volta para casa, ele retorna para casa, né? São pontos assim que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Nessa volta para casa ele é envolvido por uma multidão, né? Pessoa que começa a fazer muita coisa, né? Sobretudo para aqueles mais necessitados, né? Ele vai se ver sempre cercado dessas pessoas que são carentes, né? Sobretudo de dignidade. Esse é o pão da dignidade, né? Então essas pessoas chegam a ter que comprimir aquele que pode te dar um conforto, né? Não só físico, mas um conforto para a alma. Tratar
tratar as pessoas com dignidade, né? Irradiar o amor. Essa é a primeira parte. A segunda parte está relacionada aos escribas, os doutores da lei, né? Os mestres do templo, lá, das sinagogas, que viam em Jesus um risco. Né? É um perigo, esse cara é um perigo. Né? Ele está colocando, expandindo a verdadeira mensagem de Deus. Ele é o próprio Deus, né? Vai expandindo o amor, vai contaminando as pessoas com aquele amor, e isso custa caro. Sobretudo do ponto de vista dessa liderança, né? Dos doutores da lei, enfim. E eles procuram reverter. Isso é comum no ser humano. Né? Você faz uma calúnia. Eles fizeram isso, uma calúnia. Porque aquele povo tinha essa visão do Satanás, né? Era o diabo, o rei do inferno, né? A coisa pior do mundo. E esse Satanás tinha um poder também. Isso é claro, né? A gente sabe que existe esse poder, é o poder do mal. Né? Então, que maneira que eles tinham, a única maneira de se defender é fazendo uma calúnia sobre Jesus. É por Satanás que ele expulsa os demônios. Né? Aí Jesus abre um espaço aqui, né, entre aspas, né, para colocar se defender dessa calúnia. E ele usa uma fala para reverter essa situação. Então, eles colocam Jesus na semelhança ao Satanás, ao poder de Satanás. Né? Então, Jesus explica muito pela lógica, né, como Satanás pode expulsar o Satanás. Né? É uma coisa que falar, como o Mário pode expulsar Mário? Eu me expulsar. Né? Não faz sentido. Né? Então, a partir daí, ele vai explicando, né? Essa fala dos mestres da lei aí, né? Fazendo essa calúnia. E no final, lá no versículo 28 ao 30, né? Aí ele fecha bem essa defesa, essa reversão que ele tenta fazer. E faz, né? Ele fala assim, tudo será perdoado aos filhos dos homens, enfim, inclusive as blasfêmias, né? Deus perdoa até aqueles caras que estavam blasfemando contra ele. Né? Ele incluiu até aquelas coisas, olha que coisa, né? Mas porém, né, não vai ter perdão aquele que cometer pecado contra o Espírito Santo. Isso aí não é uma condenação de Jesus. Né? Se vocês verem aqui na minha tradução, tem uma nota de rodapé, né, que explica assim, bem mais detalhadamente, né, que ele está atribuindo ao demônio a obra do Espírito Santo, é subtrair a luz da graça divina e o perdão que dela emana. Então ele não condena, é uma autocondenação. Aquele que peca contra o Espírito Santo é uma autocondenação. Ele não pode ele mesmo não pode se perdoar. Né? Então ele não tem perdão. Né? Porque ele está possuído por um espírito impuro. E fecha assim. Então, o espírito impuro é aquele que não se perdoa também. Né? Essa é a fala. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Jamais será perdoado. É culpado. É o pecado eterno. Ou seja, aquele que não se converte, que se mantém naquela dureza de coração, está condenado. Né? Então esses cuidados que a gente tem que ter. Né? Não levar muito ao pé da letra isso aqui, porque senão de repente a gente transforma Jesus num cara condenador. Não é bem isso. Né? Jesus veio para perdoar todos e todas, né? A partir da conversão, do reconhecimento. Né? O perdão vem a partir da gente. A partir do momento que você reconhece o pecado, não é assim no confessionário? É assim que a gente faz. Quando a gente se arrepende do fundo do coração das nossas falhas, é automaticamente perdoado. Não é o padre que perdoa. Né? O padre nos conduz ao perdão de Deus, a partir do nosso reconhecimento. Né? E depois ele fecha, né? Nomeando o seu parentesco, né? Ele fala, só para fechar isso, né? Ele fala aqui
os verdadeiros parentes, né, são aqueles que realmente fizerem a vontade de Deus. Simples assim. Esses são os parentes de Jesus. Se nós fizermos, a partir do momento que todos nós fizermos a vontade de Deus, ou seja, viver o amor incondicional, que não é fácil, nós fazemos parte da família de Jesus. Simples assim. Depende de nós. Abre um parênteses. Existe algum ateu que faz parte da família de Jesus? Vocês conhecem algum? Eu conheço alguns. Tá? Não conhecem Jesus, mas fazem parte da família deles pelo modo de vida. Pelo modo de vida. Pessoa fraterna, justa, né? Que tem compaixão, né? Eles muitas vezes são mais cristãos que a gente, né? A gente fica até meio assim, né? O cara é ateu, mas tem essas atitudes, né? Tem esse coração aberto, né? Serve até de exemplo para a gente. Então esse também faz parte da família de Jesus. Então, a coisa é assim, né? Eu acho que fica essa mensagem, né? Como sempre, toda a mensagem de Jesus é essa, voltada ao amor, né? Que abre os nossos olhos, abre os nossos corações, para a gente entender, procurar segui-lo, né? Que não é nada fácil. Eu entendo isso. Pelo menos isso que, sim, ficou mais marcado para mim aqui nesse texto de hoje. Muito bem, Mário. A Kénula está aí, ela quer falar? Ela não vai falar não, Luiz, hoje não. Tá, então tá bom. A Rosa, quer falar, Rosa? Não. Lico? Não, só ouvir mesmo. Só ouvir mesmo. Então, Mário, vamos estender um pouquinho aqui, senão a gente para já, né? Então, a importância aí de buscarmos fazer acontecer a vontade de Deus, né, nos leva também a não ser entendido, né, por aqueles que estão à nossa volta, né, e dentro da nossa própria casa, talvez na comunidade onde nós estamos, talvez, né, no serviço, né, em qualquer lugar você não é compreendido, né, porque de uma certa forma nós atrapalhamos a vida das pessoas, né, que não entendem esse modo de ver aí de Jesus, buscando fazer a vontade de Deus e vivendo, né, então, essa verdade que as pessoas não querem viver, né? Então hoje nós vemos o mundo do jeito que está acontecendo aí fora, né, com essas guerras todas aí acontecendo, dá a impressão que parece que o mal está vencendo, né? A proliferação do mal, né? É a impressão que a mídia talvez coloque para nós, né? Os meios de comunicação que buscam colocar, né, até mesmo aí a WhatsApp e tudo mais aí, porque e tudo isso da Ibope, né, Mário? A palavra essa é da Ibope, né? Então as coisas erradas parece que chamam mais a atenção do ser humano do que as coisas certas. Se você busca fazer uma coisa certa, aquilo não chama a atenção das pessoas, infelizmente. Ou há coisas erradas que chamam a atenção. Então é uma ilusão que nós estamos vendo aí do mal vencendo. E creio nisso, uma ilusão, né, que os meios de comunicação fazem e tudo mais, buscando colocar que o mal está vencendo. Mas, pelo contrário, Jesus já derrotou eles, né? Então, na sua vinda, Jesus fez, né, acontecer essa derrota. Então, o Satanás, o mal, está liquidado, está derrotado. O que nós vemos acontecer aí é a força da mídia, né? E talvez os últimos suspiros desse mal.
eu vejo que em breve nós vamos entrar num novo tempo, né? Não está longe isso. Um novo tempo, uma nova era, né? Onde esse reino vai se consolidar aqui nesse planeta. E como cristãos que nós somos, como franciscanos, é muito importante essa visão franciscana, porque Francisco, ele entendia essa verdade, vivia essa verdade, vivia a liberdade, vivia essa felicidade, né? E nos convida também a seguirmos esse caminho que é contrário do caminho do mundo. Então o próprio Francisco, na época dele, né, era considerado o louco de Assis. Olha que interessante, o louco de Assis, né? Não é diferente do que nós vemos no Evangelho de hoje com Jesus. A própria família não entendendo, né? Então, a política, a cúpula religiosa, política, social da época não entenderam também, né? Não conseguia entender Jesus e seguir Jesus, né? Que iam contra o mundo, ia contra os valores do mundo, ia contra os seus ideais que eles desde pequeno, né, foram levantando na sua vida, né? Ou seja, a sociedade faz isso e as pessoas seguem esse caminho, né, como sendo o principal caminho, e Jesus vem virar totalmente, né, essa situação aí toda do mundo e hoje também. Então a dificuldade de nós entendermos isso hoje, né, mesmo nós aqui com tanto tempo aí seguindo esse caminho de São Francisco e 15 anos da fraternidade, imagina aí o mundo aí fora, né, que não tem essa vivência, não teve essa explicação, esses momentos todos, né, que nós temos em torno da leitura orante e tudo mais. Como que o povo aí fora se perde, está perdido realmente, viu, gente? Então, para contornar tudo isso, nós temos que fazer o que Jesus fez. Jesus, ele não tinha tempo para si mesmo. É bonito isso. Ele não tinha tempo nem para comer, não tinha tempo para nada, porque ele estava totalmente ligado em fazer acontecer na vida dele aquilo que Deus quer. Então nós, conforme nós vamos percebendo a verdade, toda essa verdade que ele veio trazer para nós, e conforme nós vamos nos atirando a essa verdade, buscando fazer acontecer a vontade de Deus, nós também não teremos tempo para as coisas do mundo e às vezes até mesmo para as nossas próprias coisas, na família e tudo mais, vai ficando tudo em segundo plano. Daí que nós começamos a entender a verdade que Jesus falou no Evangelho de hoje, né? De quem é que são nossos irmãos, quem é que são nossas irmãs, né? Ou seja, é um modo muito maior de nós entendermos, né, essa unidade, esse ser um com o Pai, de sair aqui desse mundinho de filho, pai, irmãos, parentes, e irmos para um grau maior, que é esse grau que nós vamos chegar quando nós saímos daqui desse mundo, né? Quando nós saímos aqui dessa existência para uma outra existência, né? Daí nós vamos entender essa unidade e os valores que nós damos aqui agora para filhos, esposa, mãe, pai, lá em cima não vai ter, porque eles vão ser, cada um deles é eu, é você, são nossos irmãos, né? Nós vamos participar dessa unidade, então não tem sentido nenhum você falar, né, de pai, mãe, filho, lá em cima, onde nós acabamos sendo um só, né? Essa unidade, né? Nós vamos ser um, vamos pertencer a essa unidade maior, né? Onde nós todos somos iguais, somos irmãos, né? Não existe mais esse sentido de família lá em cima, né? No momento que você sai daqui, esse sentido de família já não existe, né? Porque o seu filho, a sua filha, a sua esposa, né, é apenas um outro ser, um outro espírito, né, que está ali, que você também está ligado a ele, né? Você pertence a essa unidade, né? Então, em cima de todas essas verdades que Jesus busca colocar para nós, quando nós voltamos a esse mundo e buscamos viver as coisas do mundo numa realidade diferente dessa que ele ensina,
é loucura para o mundo, né? E as coisas do mundo é loucura para Deus. Aí começamos a entender, né? E dificilmente as pessoas vão entender essa verdade. Às vezes eu vou fazer a celebração, começo a falar dessas coisas, daí eu olho para o rostinho das pessoas e vejo assim, um tremendo ponto de interrogação, viu, Mário? Olha, você olha para a carinha deles, acho que eu falei, nossa, acho que estou falando para as paredes às vezes, né? Não conseguem entender essa verdade, viver essa verdade de forma alguma. Outro dia cheguei, olha que interessante, fazendo uma celebração falando disso, da unidade, de tudo mais, do amor, né? Chegou ali fora, uma catequista veio falar assim para mim, Luiz, fiquei muito chateado hoje. Falei, por quê? Porque o padre separou em duas catequistas lá, uma que já está há 30 anos aqui e o outro que está iniciando agora, e para nós fazermos um trabalho, e ele deu toda a atenção para aquela que está iniciando. A gente ficou para trás como se não tivesse feito nada. Falei, nossa, que coisa. Ela estava chateada porque o outro tomou o lugar dela. Falei, meu Deus do céu, tu vai precisar de mais 30 anos para você entender. Fica quietinha aí, né? Você não entendeu nada até agora, viu? Nada. É melhor ficar quieto aí e aprender tudo de novo, né? Talvez ficar atrás daquela que está entrando, né? Porque se 30 anos não serviu para entender, não é? É tão terrível. Você fala da unidade, você fala do serviço, a pessoa vai reclamar porque não chamou ela lá na frente e colocou outro em primeiro lugar. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou falando para as paredes, não é possível. Não é possível, né? Uma coisa dessa. Então Jesus hoje nesse evangelho vem falar para nós essa loucura aí de servir a Deus, né, e não viver as coisas desse mundo aí. Então é uma coisa para nós pensarmos e realmente, né, refletir bastante na nossa vida, né, para poder fazer essas mudanças. E aí, o que mais que vocês querem falar? Vai lá, Mário, dá uma pincelada aí. Não, você vê que engraçado que há 2000 anos, né, já existia fake news, né? Então, e como, hein? Hoje é fake, hoje é a calúnia midiática, né? A calúnia tecnológica, né? Você vê, evoluiu a calúnia, né? Muito mais rápida, né? Chega muito depressa, né? Exatamente. E mexe com a cabeça das pessoas. Mexe, né? Uma maior defesa é o ataque, né? Assim, é o que os judeus estão fazendo aqui, né? Os doutores da lei, né? A maior defesa, não importa se é fake news ou se fake news é uma calúnia, não deixa de ser, né? É uma mentira, é uma falsidade que mexe com as pessoas. É a defesa dos interesses, né? Eles têm o Satanás tem uma habilidade que é um negócio espantoso, né? E aí precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente se deixa levar, né? A gente vê aí as coisas que acontecem, né? A partir das fake news que muda as pessoas, muda. Às vezes a pessoa tem uma educação de 20 anos e uma simples olhada na tela do computador muda a cabeça da pessoa. Conheço algumas assim, mudaram completamente, né? É verdade. E é a coisa do Satanás, é diabólico, né? O diabólico é aquilo que separa, né? Quantas famílias se separaram, amigos, né? Por questões diabólicas, né? Fake news, né? É a mentira que está lá desde o tempo de Jesus, né? Assim, já vem da criação, né? Já vem essa coisa, né? Essa falha aí no coração, né? Um sopro cardíaco, ele tem que de vez em quando dar uma escorregada lá, né? Por isso que a gente tem que ficar atento, né? Ficar atentos, né? Pois não sabeis nem o dia nem a hora, não é assim que está lá? Exatamente. Tem que estar atento, porque o Satanás é poderoso, hein? Se não tiver bem o escudo forte, você entra. É a tentação, né? O demônio tem essa facilidade, né? E nós, como somos vulneráveis, a partir do momento que a nossa fé não é bem sólida, a gente vai se deixando levar, viu? É complicado, né? Temos que a vida inteira, né, participar dessa luta, né? Não é um momento e venceu e pronto, não. É a vida toda. Exatamente. Tem que estar atento em todos os momentos, porque ele procura situações bem diversas, né? Para poder tirar a gente do caminho. Sim, né? sem dúvida. Muito diverso, nossa senhora.
E você acaba entrando como se fosse um... Entra. Quando você menos percebe, você já está envolvido. Já está envolvido e fala, nossa, o que eu fiz? Né? Já foi, né? Entrou, né? Já foi. E o que eu tenho pena é de pessoas que não conseguem voltar, né? Então, tem muitos que entram, não percebem, e depois que entram não tem forças para sair. Aí é muito terrível isso, meu Deus. Eu conheci, viu, Mário, o pessoal todo, eu conheci pessoas, olha, que eu admirava muito, muito, muito. Era uma admiração e tanto. Mas depois que ela entrou por caminho e não conseguiu voltar, caiu totalmente do pedestal, né? Totalmente. Que frustração. E tantas pessoas boas, ideias boas, e que não conseguiram fazer a volta. Acabam entrando pelo lado errado, de uma forma ou de outra, e não conseguem regressar e ser aquilo que era antes. Acaba morrendo, né, nessa mediocridade. Embora tendo todo o conhecimento da verdade. É como os fariseus, né? Não conseguem perceber, ou se percebem, não querem mudar, não conseguem mudar, né? Fazer essa mudança de vida. Então é terrível isso, viu? Terrível. É o próprio caso como chama? Daquele que negou Jesus, como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome. Que morreu ali enforcado. Esqueci o nome dele, Judas. Não, Judas ele seguiu por um caminho errado, não conseguiu voltar, ele não teve a humildade de voltar, né? E estou errado, agora vou mudar. Não, ele não voltou, né? Então muita gente é assim, não volta e morre, né? Essa morte não é só a morte do corpo, é o sentido da vida, de tudo, né? De não conseguir voltar. E Jesus teve um que ele não conseguiu mudar de vida, né? Que é o Judas, né? E tem tantos aí. Então, quando as pessoas não conseguem voltar, é como Judas, é um ser, né, que traiu Jesus, né? Uma traição. É sério isso, viu, gente? Não é brincadeira, não. É muito sério. E nós podemos, uma hora ou outra, cair nessa cilada também. Vamos lá, alguém quer dar uma pincelada do que nós falamos? Nivaldo, quer voltar a comentar alguma coisa? Kênula? Eu sempre vejo assim, né, quando a gente vai colocando o caminho, né, que a gente vai seguir se fizer coisa errada, qual que é o antídoto para isso, né? A gente tem que fazer, para não entrar nessa, né? Porque as situações estão aí, né? Elas estão, e é simples, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia, assim como fez parte do dia a dia também, né? No tempo de Jesus, tal, e enfim, pode ser que permaneça isso, né? Então, sabe, às vezes perceber, né? A gente tem que perceber demais, tem que procurar sentir as coisas de uma forma com o olhar de Jesus, né? Porque a hora que você olha, você vê e você percebe as coisas dessa forma, você fala, cara, esse caminho tá errado, isso aqui tá errado. Às vezes você nem sabe o que tá, mas tem um cheiro de errado, tem um cheiro que não tá dando certo isso daqui. Sabe aquele negócio lá, tem uma coisa de errado que não tá certo, sabe? Tem que ficar atento a isso, né? A gente tem que ficar atento, né? E quando isso acontecer, né, voltar para nós ali na oração, né, na conversa com Deus mesmo, e falar o que está acontecendo, né, como que eu saio dessa, né, como que eu, sabe, se deixar ouvir por Deus ali, né, para Ele conduzir a gente, porque senão sozinho também não dá, né, Luiz? Pelo menos eu penso dessa forma, né? Sozinho mais não difícil, dá, porque né? É difícil, né? É mais difícil, enfim, quase não dá, porque não querendo colocar que nossa vida é mais difícil hoje do que era no passado, mas a bomba de informação, a bomba do jeito de viver que chega até nós hoje é muito forte, né?
é quase impossível você sair fora, vai. É quase impossível você sair fora disso, porque, ele te pega, ele te amarra de tal forma, eu estou parado aí no trecho que eu falei no começo, ele te amarra de tal forma que chega uma hora que ele pega você inteiro. Exato, né? Exato. Então acho que esse momento, assim, você coloca bastante a questão da meditação, né? Pra gente meditar, parar, né? E ouvir, porque é ali que você vai sentir, né? Porque quando você não para, o automático te coloca num caminho sem volta. E ele vai te guiando, Aí você já não sabe mais quem é você. Se você não parar e não conversar com Deus, não escutar Deus, não rezar, enfim, já era. Você não consegue. Por si só você não consegue. Muito bem. Acho que ficou bem completo, né? Não poderíamos falar mais, teríamos muito mais coisa para falar, mas acho que deu para dar uma boa reflexão, né? Podemos encerrar, Mário? Nivaldo, Keno, aqui faltam 7 minutos, acho que dá tempo de falar um oi aqui, Keno? Fazer uma oração. Fala um oi aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem aí com vocês, as meninas? Tudo bem? Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Eu entrei tarde, o Luca tava indo pra dormir, não quis dormir. Imagina. Aí quando eu cheguei tava acontecendo já, mas eu li o evangelho aqui. Que bom. Muito bom. Dá uma ouvida depois aí. Saudade de vocês. Outra. Tá bom, então vamos encerrar, vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele no nosso meio, né? Onde nós temos a plena certeza de que foi ele que fez tudo isso acontecer e nós nada fizemos. Nós somos servos inúteis e assim tem que ser, né? Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que esteja perdido nas coisas do mundo, né, nos prazeres, nos vícios, né, nas drogas. Também naquele que está doente, naquele que também partiu, né, está na casa do Pai. Que todos eles possam receber a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que na intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.